Olá, estamos com mais uma programação virtual do Centro Cultural Banco do Nordeste, Clube do Leitor, centenário de nascimento de Clarice Lispector, com o professor Emerson Cardoso, professor e escritor Emerson Cardoso, e Mônica Batista, produtora cultural e pesquisadora literária. Bom, então eu queria que vocês falassem para o público o que vocês trouxeram para hoje, para o dia de hoje, para essa homenagem, a Clarice Lispector. Eu passo a palavra para vocês, agora com vocês. É com grande alegria que viemos aqui falar um pouquinho sobre essa grande escritora, que nasceu na Ucrânia, mas é tida como brasileira porque chegou aqui muito nova, Veio para o Nordeste, primeiramente para Maceió, depois para o Recife, e durante muito tempo morou no Rio de Janeiro, mas que viajou todo o mundo, E sua obra literária é de suma importância, E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa obra, E comemorando o seu centenário de nascimento, Eu e o Emerson, a gente vai falar agora um pouco sobre uma entrevista que a Clarice fez. Vamos lá? Então, eu vou ser o entrevistador e o Emerson vai ser a Clarice. Como você definiria a mulher Clarice Lispector? Sou um ser humano. Não sou uma intelectual, sou mais saudável do que muita gente pensa. Sou uma intuitiva, uma sentidora e também uma amadora. Só escrevo quando impulsionada pela vontade. Por que você escreve? Eu acho que escrevendo a gente entende o mundo mais um pouquinho do que não escrevendo. Como é para você esse misterioso ato de escrever? É uma lucidez meio nebulosa, porque a gente não tem direito consciência dela. Assim, eu sempre começo tudo como se fosse pelo meio. Deus me livre de começar a escrever um livro desde a primeira linha. Eu vou juntando as notas e depois vejo que umas têm conexão com as outras e daí descubro que o livro já está pelo meio. Fala um pouquinho do seu método de trabalho. Tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. Vou tomando notas. Às vezes, acordo no meio da noite, anoto uma frase e volto para a cama. Sou capaz de escrever no escuro, num cinema. Meu caderninho sempre na bolsa. Para mim, fundo e forma são uma coisa só. A frase solta já me vem feita, mas não gosto da fase posterior do trabalho que consiste em reunir esses pensamentos e ideias nascidos aos pedaços. Você se interessa pela reação que os seus livros provocam nos leitores? Depois de publicado o livro, eu fico muito contente quando as pessoas chegam perto de mim e dizem que me entenderam. Ainda que seja uma compreensão que não possa ser expressa por palavras, mas que seja aquilo que eu chamo de compreensão por osmose que passa de pele para pele. Em cada livro meu, eu conto tremendamente com a participação do leitor. Algumas pessoas consideram que a literatura delas deve ser compreendida com a realidade. O que você acha disso? Eu admito a literatura claramente participante. Se não faço isso é porque não é do meu temperamento. A gente só pode fazer bem as coisas que sente realmente. Os meus livros não se preocupam com os fatos em si, mas com a repercussão deles nos indivíduos. Isso tem muita importância para mim. É o que faço. Acho que, sob esse ponto de vista, eu também faço livros comprometidos com o homem e a realidade do homem, porque realidade não é fenômeno puramente externo. Durante muito tempo, você escreveu crônicas para o jornal. Fala um pouco dessa atividade. Não sei fazer crônicas. O que fiz no jornal foram textos e impressões. Mas, como o tom era leve, ganhei uma popularidade que considero falsa, pois muitos dos leitores das minhas pseudocrônicas não entenderam meus livros. Alguns nem chegaram a lê-los, sob a alegação de que eu era hermética. Mas agora parece que as pessoas já entendem esses mesmos livros. Pelo menos é o que posso deduzir pelos inúmeros telefonemas que recebo. É a imprensa querendo me entrevistar, leitores loucos para me conhecer, estudantes me cumprimentando.
O que houve? Não sei. Eu não mudei. Só posso concluir que os tempos mudaram. A literatura pode, de alguma forma, ajudar as pessoas? Todos os artistas vivem na sua época. Talvez a literatura possa fazer o leitor se entender melhor a si mesmo, mas não sei. E qual é o papel da sua obra dentro da literatura brasileira? Não sei classificar a minha obra. Em cada livro eu renasço e experimento o gosto do novo. Não, eu nunca soube que era responsável pela renovação de literatura brasileira, sobretudo no conto. E se isso aconteceu, foi involuntariamente, sem programação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade clandestina. Eu queria só que vocês informassem, né, qual é a referência dessa entrevista. Certo. Essa entrevista consta nessa antologia, que é do livro O Primeiro Beijo e Outros Contos. É uma antologia criada pela editora Ática e que apresenta uma pequena entrevista que foi essa que nós apresentamos agora. Pronto. Você pode falar um pouquinho sobre a felicidade clandestina? Perfeito. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu espero que nós, depois que nós concluamos essa entrevista, essa conversa, nós consigamos contribuir de alguma forma nesse ensejo das homenagens que são direcionadas a Clarice Lispector, essa grande escritora brasileira cuja obra é tão instigante e que tanto nos comove. Então, como proposta, eu trouxe aqui para vocês um texto que eu escrevi e que foi publicado recentemente no livro Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, O Centenário, que foi organizado por Tassiana Oliveira e foi publicado por uma editora do Recife. E esse texto foi escrito por mim por ocasião de uma das disciplinas do doutorado, e nós tínhamos que trabalhar com a ideia da personagem criança, e aí eu pensei, nós temos no Brasil vários autores e autoras que trabalham com essa categoria analítica, que é a criança. E eu decidi, então, já que sou uma pessoa que gosta muito de Clarice Lispector e que já tenho alguns trabalhos sobre ela, no mestrado eu estudei também a obra de Clarice Lispector, mais precisamente a Via Crucis do Corpo. Eu decidi, então, por que não fazer a partir da obra dela? Então, o que foi que eu fiz? Eu decidi estudar a personagem criança no livro de contos Felicidade Clandestina, que é um livro que apresenta 25 contos e foi publicado em 1971. A minha proposta inicial, dentro desse trabalho que eu realizei, que foi, na verdade, um artigo, corresponde à seguinte ideia. Eu fiz um estudo sobre alguns autores que discorrem sobre a criança, como é o caso de Felipe Arries, que é um autor da área da história, na verdade, e que fez um estudo aprofundado sobre a criança a partir da iconografia, como na iconografia a criança é representada, da Idade Média até o início da modernidade. E depois eu fiz algumas discussões também com autores da literatura que estudam literatura brasileira, como é o caso de Vânia Rezende. Então, basicamente, foram esses os autores que eu utilizei. Também Alberto Nunes da Mata, que é um autor que traz alguma discussão a esse respeito também. Posteriormente a isso, numa das sessões do meu trabalho, eu trago já uma discussão sobre o livro propriamente dito de Clarice Lispector, porque, como eu disse anteriormente, são 25 contos. E desses 25 contos, nós temos 14 narrativas que apresentam ou personagens secundárias ou personagens protagonistas. E eu vou agora aproveitar esse espaço aqui de conversa com vocês para tentar passar um pouco desses textos, alguns resumos, porque eu queria me centrar especificamente na narrativa Restos do Carnaval. Então, vejamos. Para essa conversa ficar assim mais instigante, eu gostaria de mostrar para vocês que o primeiro conto que aparece no texto do livro Felicidade Clandestina é o conto que
É o conto que dá título ao livro, no caso, o próprio Felicidade Clandestina. E vamos pensar mais ou menos como é que funciona aqui. Nós temos uma personagem criança, que ama livros, e que tem uma colega da escola que tem um livro, As Reinações de Narizinho, e essa menina que tem o livro diz que vai emprestar a outra. Só que ela cria todas as formas mais perversas que nós possamos imaginar para não emprestar esse livro. E a menina sofre em decorrência do desejo de ter em mãos o livro, que ela não consegue obter com facilidade. Então, o conto apresenta uma personagem infantil que, na verdade, apresenta dois modos de comportamento aí muito bem delineados. Primeiro, uma criança que tem uma condição socioeconômica complexa, que é a menina protagonista, já que o conto é narrado em primeira pessoa, e depois a menina, que é a filha de um dono de livraria, que tem uma condição socioeconômica melhor e que, em decorrência disso, faz com que a outra sofra. Por fim, a menina que é pobre termina por ter a oportunidade de ler o livro, mas ela depois tem que devolver, porque a mãe da menina, filha de livraria, a filha do dono da livraria, percebe a crueldade que a outra realiza em relação à menina, que é a pobre que não pode ter o livro. Então, ela empresta o livro para a menina e ela termina por passar um tempo, mas tem que devolver na sequência. É mais ou menos por aí. Não sei se eu fiz muita confusão na hora de falar. Mas aqui nós temos o caráter de duas crianças, uma que é perversa, uma personalidade um tanto quanto anti-heróica, portanto, antagonista, e a outra, que é a heroína da história, mas uma heroína que é bem sofrida. E aí eu vou falando de forma mais rápida, porque são muitos contos. Nós temos a segunda narrativa, que é Restos do Carnaval. Aqui, depois eu vou falar um pouco mais a respeito, mas eu posso anunciar dizendo que esse texto apresenta um relato no período do Carnaval, em que uma menina ela está muito feliz porque vai vivenciar aquela festa que para ela sempre foi muito atrativa, mas no contexto da festa a mãe dela adoece e ela termina por se sentir totalmente frustrada naquela grande realização que seria uma festa de carnaval em que ela tem finalmente uma fantasia. Depois eu posso até falar um pouco mais a respeito. Depois nós temos o Grande Passeio, que, na verdade, apresenta uma personagem protagonista, que é uma personagem idosa, uma mulher velha, mas dentro do conto nós encontramos personagens secundárias que são crianças. No caso, quando a personagem mocinha, que é a protagonista, que é uma senhora, ela lembra ou rememora os filhos, ou quando ela pensa que vai ser a cuidadora de uma criança da família para a qual ela trabalhou um tempo. Na quarta narrativa, nós temos miopia progressiva. Nesse caso, aqui nós vamos ter um menino míope, que em casa não vivencia aqueles afetos profundos em relação ao que a família poderia representar em termos de proximidade e de encontro afetivo em si, mas ele vai para a casa de uma prima que despende afeto para ele, e ele se sente tão constrangido com aquilo, que ele termina por não se sentir bem, e ele usa um subterfúgio para fugir do excesso de afeto. Ele tira, então, os óculos e, míope que é, ele não enxerga mais o mundo e as pessoas. Então, esse é o subterfúgio que ele utiliza para o excesso de amor que ele vivencia em relação à doação dessa prima, que se entrega definitivamente a ele em termos de cuidados e carinho. Uma pessoa adulta em relação a uma criança, no caso. Depois, nós temos um texto que é Come, meu filho, que, na verdade, é uma espécie de crônica em que o narrador e a personagem criança conversam de forma bem intensa sobre determinados assuntos, e, nesse caso, nós temos aqui uma criança que, nitidamente, é uma criança que está numa condição socioeconômica privilegiada, a mãe ainda pode cuidar dos filhos, ela não precisa trabalhar, portanto, ela está ali num contexto em que ela dá comida para a criança, e, nesse caso, o diálogo que se estabelece foge um pouco daquilo que a gente pensa sobre o que é a criança em termos de discurso, porque a criança, nesse caso, tem uma tendência à perscrutação ou à reflexão sobre uma realidade. Então, o menino
foge um pouco daquilo que a gente supõe ser típico da criança. E o menino utiliza discursos para ludibriar a mãe, já que ele não quer comer da comida que a mãe oferece, coisas desse tipo. Depois, na sexta narrativa, nós temos tentação. Uma menina ruiva está sentada na calçada e vê um cachorro que vem com sua dona, e ela se identifica muito com o cachorro, que também é ruivo na concepção dela. E ela vive uma história de amor intensa em relação a esse cachorro com o qual ela se encontra, mas é um amor que tem um prazo de duração que é bem complexo, porque, afinal de contas, depois ele aparece numa esquina, depois ele desaparece, e ela não tem como dar continuidade a esse amor que ela vivencia em relação a esse cachorro. É um conto, talvez, uma das narrativas que eu mais gosto dentro do livro. É muito bonita a história. Depois nós temos 100 anos de perdão. Aqui nós temos a protagonista, que tem uma capacidade de fabulação incrível. Ela e a amiga andam pelas ruas do Recife, dizendo quais são as casas que pertencem a elas. E como elas não podem ter a posse material daquelas casas que, na mente delas, são casas lindas e ricas, então elas terminam por criar estratégias, pelo menos a protagonista do texto. Ela cria uma estratégia, ela entra nas casas, ou mais precisamente em uma casa, e rouba uma flor. E ela depois faz isso com uma certa frequência, até roubar outras coisas, como jabuticabas. Então, é como se fosse mais ou menos assim. Na impossibilidade de ter aquilo que seria o todo, ela pega uma parte daquele todo. Então, seria mais ou menos por aí que eu faço a leitura desse texto. Depois, nós temos a Legião Estrangeira, talvez o texto mais bem acabado do livro, do meu ponto de vista. É a oitava narrativa. Uma mulher com seus filhos, uma mulher de classe média, que recebe a visita de uma moça, que é uma vizinha chamada Ofélia, e que é uma criança extremamente à frente do seu tempo, que tem uns discursos muito diferenciados em relação ao que é típico da criança. E essa menina, ela é extremamente arrogante e talvez, além da arrogância, ela fica constantemente testando a narradora do texto, e chega um momento em que ela termina pelo excesso de amor que ela tem por um animal que a dona da casa tem em casa, ela termina por matar esse animal e sai da casa da narradora e nunca mais volta. Então, aqui há uma discussão em torno do excesso de amor que pode muitas vezes destruir, mas é uma criança também que foge daquela ideia da criança típica, e ela tem um certo quê de antipatia e de fuga à infantilidade, porque ela é uma menina que se mostra muito inteligente, perspicaz, astuta em vários aspectos. A 12ª narrativa desculpe, eu pulei aqui. Na sequência, nós temos a 9ª narrativa, que é Uma Esperança. Aqui a personagem criança já é secundarizada. Nós temos uma narradora que conversa com essas crianças, falando sobre a esperança, o inseto, e aqui nós temos um trocadilho entre a esperança inseto e a esperança, que é um substantivo, e que é algo que alguém busca quando os conflitos existenciais estão amplos demais e a pessoa precisa refletir sobre que saídas encontrar para fugir da dor e do sofrimento. Então, a esperança nessa perspectiva. Depois, nós temos a 10ª narrativa, que é Macacos. Aqui há um relato de macacos que a narradora teve em casa e como as crianças vivenciam a morte de uma macaca que tinha o nome de Lisete, e como é que as crianças vivenciam essa ideia da morte do animal e qual a repercussão da morte para o universo dessas crianças. É mais ou menos por aí. Depois, a 11ª narrativa é Os Desastres de Sofia, uma menina de 9 anos, no ambiente escolar, que termina por fustigar, dificultar a vida do professor em vários aspectos, e que, na verdade, aquela tentativa de fazer com que a vida do professor se tornasse um inferno, na verdade, não passava de um afeto muito intenso que ela tinha por ele. Então, é um conto também dos mais bem estruturados do livro, e um dos que eu mais gosto também. Aqui também nós encontramos a descoberta da adolescência, em algum aspecto, a saída de um universo da infantilidade para um universo do encontro com uma outra perspectiva
de compreensão da condição da menina, né, da menina que passa de menina para moça, através dos afetos. Posteriormente, nós temos a 12ª narrativa, que é Menino a Bico de Prata. Aqui trata-se o texto se trata de uma especulação de uma narradora sobre, que provavelmente é de classe média, sobre uma criança que ainda é um bebê. E como esse bebê, ele é construído dentro daquele universo da maternidade, da vivência da maternidade, no sentido da proteção que é colocada ou direcionada à criança. Então, é um texto que fala muito sobre maternidade e sobre aspectos subjetivos do universo humano a partir de uma criança, de um bebê. É bem interessante também a forma como isso é construído dentro do texto. E, para ir encerrando essa parte, para eu partir para uma análise rápida do texto, nós temos a 13ª narrativa, que é uma história de tanto amor, e a 14ª narrativa, que é o primeiro beijo. Uma história de tanto amor, nós temos uma personagem que é uma menina que tem amor por galinhas. E galinha é um animal que aparece com muita frequência na obra de Clarice Lispector. Nesse caso, a menina tem 3 galinhas que vão sendo mencionadas ao longo do texto, que são Pedrina, Petronila e Eponina. E a menina, como criança que é, ela direciona um afeto tão vivo e tão verdadeiro àqueles animais domésticos, mas ela termina por, em um determinado momento, ter que ver as galinhas sendo mortas e se transformando em alimento para a família. E aí a mãe dela diz assim, olha, se você comer da galinha, você vai tê-la dentro de si e ela vai fazer parte de você de algum modo. Então, a última galinha, a menina termina por comer excessivamente. Então, aqui, novamente, nós temos um encontro dessa reflexão que Clarice Lispector cria com muita frequência, da morte e como a criança lida com essa ideia da perda, do luto, coisa parecida. E, por último, a 14ª narrativa, que é o primeiro beijo. Aqui nós temos um texto um tanto quanto mais voltado para um tom erótico, claro, de forma leve e sutil, em que o menino ele está numa excursão da escola e ele vê uma estátua e ele vai tomar água porque está morrendo de sede, e quando ele encosta a boca dele na boca da estátua, ele recebe aquele fluxo de água, ele sente como se ele estivesse beijando a estátua, que é uma estátua de uma mulher. E aí ele tem, provavelmente, um primeiro momento assim, de intenso encontro com sua masculinidade ou com sua adolescência que estava em latência. E aí aquele jorro d'água representaria, nas camadas profundas do texto, um jorro também de sua adolescência ou de sua fase adulta que já se aproxima, no sentido sexual do termo. Então, basicamente, são essas as narrativas. Aí eu fiz aqui, ao longo do meu trabalho, uma tentativa de categorização. Por exemplo, as narrativas protagonizadas por crianças são 10. Felicidade Clandestina, Miopia Progressiva, Restos do Carnaval, Come Meu Filho, Tentação, 100 Anos de Perdão, Os Desastres de Sofia, Menino a Bico de Pena, Uma História de Tanto Amor e O Primeiro Beijo. Narrativas em que há crianças antagonistas ou anti-heróicas, são 4. Felicidade Clandestina, 100 Anos de Perdão, A Legião Estrangeira e Os Desastres de Sofia. Narrativas em que a criança é a personagem secundária, são 4. O Grande Passeio, A Legião Estrangeira, Uma Esperança e Macacos. Narrativas em que a criança é de classe social considerada baixa, são 3. Felicidade Clandestina, no caso da protagonista, Restos do Carnaval, 100 Anos de Perdão. E, por último, narrativas em que a criança é supostamente de classe média, ou acima da média. São 11. Felicidade Clandestina, antagonista. Miopia Progressiva, Come Meu Filho, Tentação. A Legião Estrangeira, Uma Esperança, Macacos, Os Desastres de Sofia. Menino a Bico de Pena, Uma História de Tanto Amor e O Primeiro Beijo. Bem, então, depois que eu faço essa explanação rápida aqui, vocês percebem que foi assim um tanto quanto rápida. Mas, assim, depois que eu faço essa explanação, aí eu quero me deter ao texto Restos do Carnaval, para que a gente fique com uma suposta pequena análise nesse nosso momento de conversa sobre esse centenário de Clarice Lispector que o CCBNB, né, proporciona para a gente através desse debate que nós estamos empreendendo aqui. No caso,
eu criei uma hipótese de leitura que é a seguinte. Eu digo que a personagem de Restos do Carnaval vivencia a alegria, tristeza e uma alegria triste. E como é que isso se dá? Percebam como é que funciona, mais ou menos. Primeiro passo, a menina que aparece no texto, na verdade, aparece como se fosse uma rememoração da narradora autodiegética, que é a narradora que conta a sua história, se remetendo a um passado que ela vivenciou no período do Carnaval. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? A narradora começa dizendo, já para nos indicar mais ou menos em que local, em que tempo ela se encontra, ela diz assim, não deste último Carnaval, mas não sei por que este me transportou para a minha infância. Ao dizer isso, nós percebemos nitidamente que o discurso do agora, da narradora, se desloca para um passado da infância, em que ela vivenciou na infância um carnaval. Essa menina, no carnaval, sempre desejou ter uma fantasia, e ela nunca pôde, porque os pais não tinham condição. E ela decide, então, que o carnaval é um dia muito feliz, mas o que ela mais sonhava era ser mocinha para viver efetivamente o carnaval a partir de suas próprias possibilidades. O que acontece é que, naquele carnaval, ela consegue finalmente uma fantasia. Essa fantasia vem dos restos da fantasia de uma outra criança, e ela assimila aquilo com certo orgulho, fica feliz, mas ela sente que a felicidade que ela tem não é uma felicidade completa, porque ela é feliz a partir das sobras da menina. Daí também nós temos o título Restos do Carnaval. Pode nos remeter no sentido de restos da fantasia também da menina, esses restos podem proporcionar a felicidade para essa narradora na sua época da infância. Posteriormente a isso, aí nós temos o momento da alegria completa, em que ela fica muito feliz com aquela ideia de estar fantasiada, de poder vivenciar o carnaval das ruas do Recife, num momento assim perfeito da vida dela. Mas a vida é implacável, e no momento em que ela está totalmente arrumada, já toda feliz, a mãe dela, que estava numa situação complicada de saúde, adoece profundamente, e ela termina por ter que ir à farmácia providenciar um medicamento para arrefecer o problema de saúde da mãe. Então, ela termina se deslocando pelas ruas do Recife, numa situação assim complexa, porque ela toda arrumada de rosa e lamentando a alegria das pessoas que não percebiam o quanto ela estava devastada por ter tido uma alegria tão grande e não ter conseguido, infelizmente, vivenciar essa alegria efetivamente, porque não seria viável ser alegre quando a mãe estava doente. E ela vai atravessando, a forma como a autora Clarice Lispector constrói isso no plano da linguagem é muito interessante, porque a linguagem é bem fluida, ela utiliza verbos que indicam esse movimento, ela trabalha com aliterações e assonâncias que possibilitam a percepção desse movimento rápido de correria da criança dentro da enredística, e depois ela retorna. Quando ela retorna, ela entrega o medicamento, a mãe melhora, e aí ela pode finalmente vivenciar o seu carnaval, mas é um carnaval que ela vai viver destruída por uma expectativa que ela criou e que não pode se efetivar. Daí, novamente, o título, Restos do Carnaval. Então, ela agora pode aproveitar o carnaval, mas não o carnaval inteiramente, e sim os restos do carnaval que ela tanto esperava e que ela tanto sonhou. Nesse momento, ela fica ainda como uma rosa. A expectativa dessa menina era que um dia ela fosse uma mocinha e ela pudesse finalmente sair daquela condição de criança e ir para uma outra condição em que ela pudesse finalmente ser ela mesma, e ela fica na calçada do sobrado em que ela mora, e ela fica olhando para aqueles acontecimentos do carnaval do Recife, mas ela já não tem mais a mesma alegria. Ela está alegre porque ainda vive o carnaval, mas não uma alegria plena, é uma alegria triste. Por isso que eu coloquei alegria, tristeza e alegria triste. É uma alegria que agora não é mais plena, porque não é possível para a personagem, nessa rememoração, na verdade é um flashback que acontece dentro do conto,
ela não tem como ser plena e feliz quando a mãe estava numa situação de doença. Mas ela aproveita aquilo que o destino ou a vida lhe proporciona, os restos daquilo que ela tinha e não tem mais. Mais ou menos por aí. Então, as minhas explanações estão em torno dessa discussão sobre como é que a narradora constrói esse espaço da personagem, ou melhor, esse espaço do carnaval, que é um momento de fantasia, de fabulação da criança, e o universo da criança, como é que ela lida com a inexistência de sua possibilidade de fruir efetivamente a alegria carnavalesca. Então, mais ou menos por aí. Eu acho que, depois de fazer essa explanação assim, tão nessa sequência completa, eu vou tentar aqui abrir para que a gente converse um pouco a respeito, não é assim? Se vocês tiverem alguns tópicos a apontar ainda, e se vocês tiverem alguma pergunta a fazer a partir do que eu coloquei, o que é que vocês acham que a gente poderia ainda trocar de ideias em relação a Clarice Lispector, porque Clarice Lispector, como Mônica já mencionou, é uma autora brasileira que, no dia 10 de dezembro, completou seus 100 anos, e nós fizemos comemorações aqui no Brasil como um todo. Ela, de fato, é uma autora que está muito em pauta, né? Isso é muito positivo. Quando nós estamos no Brasil, que tem um cânone literário que é complexo, em que as mulheres só conseguem espaço num determinado período da história desse cânone, então, trazer à tona Clarice Lispector e a sua obra, sobretudo, porque muitas pessoas ficam naquelas histórias pitorescas que existem em torno de Clarice Lispector. E poucas pessoas vão para a obra dela propriamente dita. E assim, eu tenho essa campanha de fazer com que as pessoas leiam a obra de Clarice Lispector e tenham um contato com aquilo que ela tem a dizer a partir daquilo que ela produz. Isso é significativo demais para a gente, que está num país que precisa de acesso à literatura como um direito inalienável, né, na linguagem de Antônio Cândido. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentarem alguma coisa a respeito desses tópicos que eu mencionei aqui. Eu queria que você falasse, né, para quem está nos assistindo, por que é importante ler Clarice, né? Para nós que conhecemos a obra, que lemos e que somos amantes da obra, então, não precisa dizer, mas assim, para aquela pessoa, né, que está passando por aqui, que de tanto ouvir falar de Clarice, assim, por que é importante ler Clarice, né? Assim, o que tem na obra dela que vai alimentar a nossa alma, né, e que faz com que seja importante, porque assim, para mim a importância da arte ela está nesse alimento para a alma, né? Nesse alimento para a utopia, para o sonho, que gera a possibilidade de novos mundos, né? Porque somente uma mente utópica ela pode pensar novos mundos, novas realidades, né? E construir novos futuros. Então, o que é que Clarice, né, traz para alimentar o nosso sonho? Excelente pergunta, porque nos abre assim, possibilidades de reflexão assim, variadas. É o seguinte, primeiro passo, Antônio Cândido tem um texto que é O Direito à Literatura, e ele comenta o seguinte, que não existe nenhum ser humano, nenhuma cultura, que não tenha capacidade de fabulação, porque você não consegue passar mais de 24 horas do dia sem refletir, sem sonhar, sem confabular, sem criar essas possibilidades de sonho. Então, se o ser humano não consegue viver sem essa capacidade de fabulação, e se o ser humano precisa, coletiva e individualmente, estar em contato com essa capacidade de sonhar, a literatura é um direito inalienável. E é um bem incompressível, assim como a alimentação, assim como moradia, assim como, sei lá, vestimenta, tudo mais. Segundo Antônio Cândido, né? Então, a literatura é indispensável. Considerando esse fato, agora vamos pensar na produção artístico-literária dos autores brasileiros e trazer um recorte de Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma autora que a gente precisa ler. Por que isso? Por que ela é tão significativa? Qual é o grande ponto que ela traz e que instiga tantas pessoas a refletirem sobre o que ela produz? A minha experiência com Clarice Lispector começou na adolescência, e eu lembro que eu li A Fuga, que foi justamente nesse livro que eu apresento para vocês aqui. E quando eu li o conto A Fuga, eu tive, mesmo sendo adolescente,
uma identificação tão profunda com a forma como ela conduz a linguagem, que depois disso eu não parei mais de ler. E fui transformando em trabalhos acadêmicos e também fruindo da leitura dessa obra. Aí a pergunta de Áurea é, por que a obra de Clarice Lispector deve ser lida? O que é que nos deveria motivar a leitura dessa autora? Primeiro passo. Clarice Lispector é considerada, depois de Kafka, a maior escritora em termos de... porque ela é de origem judaica, e depois de Kafka, nesse universo judaico, ela é considerada a autora mais significativa. Então, vamos pensar por esse ângulo. Outra coisa, Clarice Lispector, no Brasil, ela faz parte de um grupo que trabalha uma literatura que é denominada de literatura intimista. E, ao fazer isso, ela traz tanto uma reconfiguração no que diz respeito à forma, como uma reconfiguração no que diz respeito a alguns temas. E ela e outros autores no país construíram romances e contos que foram muito diferenciados daquilo que nós tínhamos até então. Ela é uma autora moderna, que se insere num grupo de autores que, de fato, tem uma preocupação estética intensa, e aí que entra também esse aspecto, né, assim, do estudo, que é muito forte em torno dela. Agora, vamos pensar aqui, um aluno ou uma aluna, um estudante, que está no ensino fundamental ou médio e que nunca teve acesso à obra dessa autora. Por que ler? Aí eu digo, leia Clarice Lispector, porque ela vai fazer com que você se entenda melhor em relação a uma série de coisas que você traz dentro de você como pessoa humana que você é. A literatura dela faz com que você mergulhe intimamente naquilo que você é enquanto pessoa. É um estar no mundo, é um descobrir o mundo, é um observar o outro, e isso às vezes acontece, como, por exemplo, numa crônica dela, numa crônica não, que Clarice Lispector é tão densa que, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer o que é crônica e o que é conto. Na verdade, ela também, eu prefiro dizer narrativa, fica é mais prudente, porque ela reconfigura também esse gênero, conto e crônica. Uma personagem vai andando, no Perdoando Deus, ela vai andando, achando que ela é a mãe de Deus, e, de repente, ela se depara com um rato. Ela olha para o rato e ela tem um medo terrível desse rato, e ela decide, então, que já não é mais a mãe de Deus, porque ela só pode ser a mãe de Deus e só pode ser completa quando ela for capaz de tocar no rato, que, por mais que seja asqueroso, também é produção de um Deus. Daí a grande reflexão sobre o ser e o estar no mundo, sobre o que é que configura o mundo, como lidar com aqueles medos e aquilo que nos torna, sei lá, fóbicos, muitas vezes. Então, a literatura dela nos leva a uma reflexão sobre o que nós somos na nossa profundidade. E outras coisas mais que eu poderia dizer. Quando você pega o texto de Clarice Lispector e você é uma pessoa sensível, você tem uma tendência a se encontrar. É como se fosse um encontro pela linguagem. Veja que ela tem umas frases assim que são extraordinárias. Ela diz, nessa narrativa que eu acabei de expor, né? Perdoando Deus, ela diz: enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Em outro texto, A Descoberta do Mundo, ela diz: saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Então, a partir dessas metáforas, dessas aliterações, dessa linguagem poética, a gente tem contato com uma das autoras mais sensíveis que nós temos na nossa literatura. Então, como a literatura humaniza, de acordo com Antônio Cândido, a literatura que Clarice Lispector produz, ela nos humaniza em vários pontos, em vários aspectos. Então, é realmente muito, muito interessante ler. Eu posso dizer com toda a segurança que eu sou uma pessoa totalmente diferente depois da leitura da obra dessa autora tão grandiosa. Você vai pontuar, porque assim, o tempo já está avançando, né? E aí, só para dizer, para a gente se organizar já para ir para os finalmente. Mas você quer fazer uma colocação, Mônica? Esses dias eu andei mergulhada, né, nessa questão da obra da Clarice pelo seu centenário. E aí, assim, eu queria pedir, na verdade, uma indicação para mim e para o pessoal que está em casa, né? Porque, assim, e vi muita coisa, né? E uma das questões que eu estava estudando é porque a própria Clarice, em uma das entrevistas, ela diz que tiveram professores de literatura que leram
os livros dela e não entenderam, né? E tiveram adolescente de 17 anos que tiveram como livro de cabeceira. E aí ela fala que não é questão de inteligência, é questão de entrega, né? E aí eu também vi em uma das entrevistas, eu até escrevi aqui, que um dos pesquisadores fala, né, que as coisas mais simples tocam como se fosse um furacão, tocavam ela, como se ela vivesse em uma viagem alucinógena fortíssima. E eu queria pedir uma indicação para mim e para o público que está em casa de um livro que quem nunca leu Clarice, para você indicar esse livro para a gente. Perfeito, é excelente o comentário e a pergunta. Eu penso o seguinte, olha, a minha obra preferida dos romances é A Paixão Segundo GH. E a minha obra preferida dos contos é Laços de Família, embora eu goste de toda a obra dela, mas essas são as minhas preferidas. Agora, para quem está começando a obra de Clarice Lispector, neste momento que quer começar, eu sugiro que comece pelos contos. Felicidade Clandestina, por exemplo, seria um livro, que foi esse que eu apresentei aqui. Felicidade Clandestina seria um livro excelente para o início, seria perfeito. Então, fica a dica. Felicidade Clandestina, Laços de Família, que também é um livro excelente, é considerado um dos maiores livros de contos do século XX, aqui no país, e de língua portuguesa. Comecem pelos contos, depois vão para os romances, passe por A Hora da Estrela, A Paixão Segundo GH, passe por esses romances que são grandiosos, e quando você menos esperar, você já foi fisgado por Clarice Lispector. É realmente válido estar em contato com ela, sem dúvidas. Emerson, aí me contaram, né, um passarinho me contou que você tem aí um poema da Clarice, né, para nos brindar. E aí eu queria que você falasse esse poema para a gente ir se encaminhando, porque o nosso tempo é curto, né, para que a gente possa né, terminar, fechar com chave de ouro antes dos agradecimentos. Tá certo. Esse poema eu já apresentei aqui numa das mostras, abriu para leitura, e esse poema ele foi novamente publicado no livro que eu mencionava no início, que foi o mesmo livro que eu publiquei esse capítulo, que foi o que eu apresentei aqui para vocês. Então, o título do texto é Elegia para Clarice Lispector. Convidei Clarice Lispector a fazer-me uma visita. Ela sugeriu que, na ocasião do encontro, tomássemos café e fumássemos um pouco. Mas eu não fumo, Clarice, e prefiro chá, ousei. Como pode uma existência se consolidar sem o desvão de um trago e sem, com café, a língua queimar? Anéis de fumaça devassarão cada cômodo. A esperarei logo mais à noite. Temos muitos assuntos de morte e vida a debater. Se, por acaso, após o silêncio eu, em cinzas, me esboroar, foi porque, por influência dela, aprendi a fumar. Bate palma e segura o microfone, mas sinta-se aplaudido. Então, na verdade, eu falei um poema de Clarice, mas é um poema para Clarice, né? Então, é isso. Eu queria que você fizesse aí as considerações finais, né, os agradecimentos. E é isso. Pois é, a sensação que eu tenho é de que o tempo passou tão rápido, né? Mas eu quero agradecer ao CCBNB Cariri pela oportunidade de falar sobre essa escritora. Eu agradeço o convite à Áurea, né, Áurea Brito, que é uma grande amiga e uma pessoa que sempre está muito preocupada em trazer a arte e a cultura para os nossos espaços aqui no Cariri. As pessoas que fazem parte aqui da técnica, que estão aqui trabalhando incansavelmente para que o BNB tenha esses momentos, né, que proporcionam arte para o público. E a Mônica Batista, que foi a produtora. Então, eu agradeço imensamente a todos vocês, e eu conclamo, né, o público a ler Clarice Lispector. Peço desculpas se foi um pouco rápido assim, a explanação aqui, porque realmente nós temos pouco tempo, mas que fique aqui o desejo de vocês para realizarem leituras dessas obras que eu mencionava e de outras, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, é um prazer imenso estar aqui. Quero fazer um agradecimento à Áurea Brito,
Ao Emerson também, que me proporcionou a compreender mais e ler e a vivenciar um pouquinho sobre a obra da Clarice, e dizer a todos vocês que estão em casa que procurem ler, procurem viajar sobre a obra da aniversariante, né? E um abraço a todos. E o tempo curto é bom porque deixa um gostinho de quero mais, né? E aí instiga também o público a buscar a Clarice, né? Que, na verdade, é a grande estrela de hoje. Então, eu quero agradecer, né, a presença de vocês, né, e de estar aqui abrilhantando esse momento, né, e fazendo essa homenagem justíssima à Clarice. Agradecer a quem esteve conosco, né, a quem nos assistiu. Agradecer a equipe técnica, Custódio, Cinésia, o pessoal da Fusion Filmes. Acertei? Olha só, estou melhorando. Daqui para o ano que vem eu falo melhor. E o pessoal também da equipe de limpeza e de manutenção do Centro Cultural, toda a equipe do Centro Cultural, né, os outros produtores também das outras áreas, e pontuar, né, da importância dessa teia da cultura para que ela aconteça, né, para que nós estivéssemos aqui, né, é preciso que alguém primeiro limpasse esse palco, organizasse, colocasse, é preciso que os meninos da técnica, né, quem fez a luz, o som, quem está filmando, tudo isso. Então, a cultura ela é uma teia viva de relações. E agradecer a todos nós, né, a todos, que faz essa roda da cultura girar. E é isso. Gratidão a todos e até a próxima.